amor. Peraí, gente, só um minutinho. Toma, vai lá. Toma, filhote, vai lá. Pega, segura com a mãozinha. Isso, vai lá com o papai. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos pela vida de cada um que está aqui. Senhor, que o Senhor dirija esse momento, que o Senhor revele a sua palavra a nós, que essa palavra, Senhor, seja entregue de forma leve, de forma fácil de entender. Nós sabemos que quem revela o que está escrito é o Teu Espírito Santo, por isso nós pedimos que o Senhor esteja conosco nesse momento, que o Senhor dirija todas as palavras da minha boca e que hoje a gente comece uma jornada incrível, estudando da Tua palavra, crescendo em conhecimento. Revela essa palavra a nós. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Queridos, seguinte, eu tinha preparado toda a aula de hoje naquilo que a gente foi lendo durante a semana. Nós lemos os 3 evangelhos, certo? 3 capítulos de cada evangelho. E depois nós lemos a introdução do Apocalipse, o capítulo 1. E nós lemos sobre as 2 igrejas. Era sobre isso que eu ia falar. Porque eu pensei que eu conseguiria dar esse estudo de Apocalipse em 8 a 10 aulas, 2 meses, 2 meses e meio. E aí eu estava indo trabalhar, ontem eu fui trabalhar sozinha e estava eu no carro estudando, né, sobre... A gente estava dirigindo, mas eu estava ouvindo, tá? Não estava lendo, não. Sobre o que eu iria falar, revisando. E aí teve um versículo que parece que saltou, assim, do primeiro versículo de Apocalipse, que é o verso 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E aí, a hora que eu escutava esse versículo, eu falei, gente, isso é muito sério, isso não é só um versículo. Aqui está dizendo o quê? Que bem-aventurado aquele que lê. E durante a semana eu estava estudando sobre a numerologia no Apocalipse, que a gente vai falar muito sobre números, 7, 12, 4. E em uma parte desse meu estudo estava lá que, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, 7 bênçãos são liberadas para a nossa vida. 7 promessas são liberadas para a nossa vida. E eu falei, gente, a gente estuda e a gente é recompensado por isso. Como é que a gente vai fazer isso meia boca e correndo? Está errado. Está errado. Eu estou estudando tanta coisa, eu estou cheia de anotação, minha cabeça está desse tamanho e eu vou passar só o superficial. Está errado, não vou começar por aí. Eu vou começar pela base, pelo começo. Porque o que eu aprendi, eu não posso guardar para mim, eu preciso dividir com eles. Aí eu cheguei em casa, eram umas 3 horas, liguei para a Edna. Titia, seguinte, não vou, é porque eu mando para ela imprimir, ela imprime na impressora dela. Eu vou começar do zero, o que nós vamos falar amanhã, porque a aula que seria hoje vai ficar para aqui uns 3, 4 domingos. Porque a gente vai estudar as bases. E hoje a gente não vai entrar no livro de Apocalipse ainda. E eu pensei mais, eu falei, a gente não pode fazer de forma desleixada. A gente tem que levar a sério, porque, gente, é muito sério esse versículo 3, sabe? Não é um versículo qualquer. Ele tem um significado muito forte. Aí eu liguei para a tia Edna e falei, tia, vamos comigo no Armarinhos Fernandes? Agora, 3 horas da tarde, quase 4, né? No sábado. Ela, nossa, vamos, para quê? Eu quero comprar pastas. Quero comprar pastas, por quê? Porque a gente vai fazer isso de forma com excelência. A gente vai estudar de verdade, a gente vai aprender de verdade. Nem que a gente tenha que repetir 30 vezes e estudar versículo por versículo, sem pular nada que é importante. Amém? Então, o que a gente vai fazer? A titia vai distribuir. A gente montou ontem pastinhas para cada um de vocês. E aí, tem uma canetinha dentro. Aí nós imprimimos de novo as 2 folhas, a do domingo passado e aquela da pregação e a folhinha de hoje. Então vocês guardem com carinho, vocês tragam todo domingo para colocar a folhinha do dia. Sabe, tem a canetinha dentro, escrevam, tá bom, Paulo, pode... Então a Edna vai distribuir. E aí hoje, queridos, aí vocês viram que eu mandei ontem um versículo para ler, 3 versículos? Então, gente, é porque aí a gente mudou, né? Porque aí eu não vou falar daquilo que a gente leu essa semana, mas a gente vai chegar lá. Hoje nós vamos começar das bases. Então, você vai pegar a tua pastinha
E você vai se atentar a essa folha aqui primeiro. E aí você pode ficar com a sua folhinha da aula do terceiro dia também. Amém? Bom, o que a gente precisa saber hoje? Cronologia de como tudo vai acontecer, a gente vai entender ao longo do tempo. Mas nós precisamos saber no que nós cremos. Nós cremos que teve uma época antes de Cristo, teve uma época depois de Cristo, teremos a volta de Cristo, e depois teremos os 7 anos de tribulação, e depois teremos o milênio, certo? Então, vê aí na regra do tempo, ó. Velho Testamento, a cruz de Cristo, beleza? Então, na cruz, Jesus nasceu. Aí nós vamos até o tempo da segunda flechinha, que é o bema, é o arrebatamento, que é a volta de Jesus, a primeira volta. Depois nós temos 7 anos de tribulação, certo? E depois nós temos o milênio. Isso é o que a nossa igreja crê. Então, temos Velho Testamento, Jesus nasce, Novo Testamento, Jesus volta, 7 anos de tribulação e o milênio. Amém? Agora, queridos, como é que a gente sabe disso? Vocês sabem como a gente sabe? Vocês já leram? Que versículo que está escrito que é essa ordem? Ninguém sabe responder. Porque como a gente chegou a essa conclusão? Com os profetas, tá? Os profetas, eles escreviam a respeito de visões. E eles deixaram tudo escrito. Então, a gente estudando, a gente não, os teólogos, né? A gente aprende com os teólogos, porque é muito complicado ler e interpretar as visões dos profetas. Bom, o que é importante a gente saber hoje, antes de a gente começar a falar, como se chegou a essa cronologia? Existem várias linhas teológicas, e eu não iria falar isso com vocês. E aí foi o que Deus falou comigo ontem. Se vocês não souberem a linha teológica que a gente segue, vocês vão ver outra coisa na internet e vocês vão ficar como? Confusos. Às vezes vocês vão aprender e vão discutir com alguém e alguém vai rebater. E aí você, mas peraí, não foi isso que a Fernanda falou, agora eu fiquei confuso. Então é importante a gente saber as várias versões dessa folha aqui, tá? Então a gente vai estudar sobre isso também. Só que antes de a gente começar a falar o que a gente crê, eu tenho que deixar uma coisa clara aqui. E que os teólogos concordam com isso. Se eu creio de uma forma e o outro crê de outra forma, não quer dizer que um está salvo e o outro vai para o inferno. De jeito nenhum. O Apocalipse ficou conhecido como um livro dos últimos tempos. Mas, na verdade, ele é um livro de revelação. Se ele é um livro de revelação, ele não é um livro claro. Concorda? É óbvio que ele não é claro. Porque senão ninguém estaria aqui, porque você ia ler e você ia entender. Então, existem várias linhas teológicas e cada um defende a sua. Né? Pegando um versículo ali, pegando um versículo aqui. Então, tem aqueles que acreditam que o milênio já foi, que a tribulação já foi. Tem uns que, como nós, acreditamos que o milênio vai vir. Tem uns que acreditam que a tribulação já foi. Tem uns que acreditam que nós estaremos na tribulação. Deus me livre. E tem gente que acredita que os que já foram salvos não estarão na tribulação. Então, são várias linhas teológicas, tá? A gente vai falar de 6 aqui, super fácil de entender, mas nos próximos domingos. Então, assim, cada um pensa de uma forma, só que isso não tem a ver com salvação. Tem a ver com interpretação, e isso não é heresia. Isso não é considerado heresia, porque a gente está falando de coisas que não são certas, tá? Eu acredito que tudo isso, quando a gente estiver lá, vai ser revelado, nosso olho vai se abrir, vai falar, cara, estava na cara que ia ser assim. E tudo vai ficar simples. Só que a gente aqui, eu sigo a teologia que meu pai pregava, então eu aprendi com ele, então a gente segue o que vem desde a base, tá? Então não discutam isso. Não adianta você discutir, cada um vai ter a sua visão, pegue a sua visão, que você tem que acreditar, gente, é o final, entendeu? O que interessa é o desfecho final. Então todos vamos chegar lá no paraíso, é o que interessa. Bom, como nós chegamos a essa divisão, Velho Testamento, Novo Testamento, volta de Cristo, 7 anos de tribulação e milênio.
Gente, 70 semanas de Daniel. Daniel deixou isso escrito para a gente lá no passado. Vocês já ouviram falar das 70 semanas de Daniel? Eu confesso, gente, que eu já ouvi falar muito e eu não sabia o que era. Aí por isso que eu pedi para lerem ontem, certeza que vocês não entenderam nada, porque é confuso. E é a partir desta visão, essa profecia de Daniel, a gente chega nessa folha aqui, tá? Então, é isso que nós vamos estudar nessa primeira aula. Como a gente chegou nessa folha aqui. É importante a gente saber que Daniel era um judeu e ele viveu lá no período da Babilônia, durante o reinado do rei Nabucodonosor. E ele escreveu o livro de Daniel no Velho Testamento em 530 antes de Cristo, ou seja, foi bem antes dos ocorridos. E ele tinha na época, cerca de 90 anos, quando ele escreveu o livro de Daniel. Daniel, ele está num grupo de livros que a gente chama de profetas maiores, mas isso não significa que ele era maior. A gente tem os profetas menores e os profetas maiores, mas isso está relacionado à quantidade que ele escreveu, tá? Então, os profetas menores escreveram 2, 3, 4 capítulos, Daniel escreveu mais, por isso que a gente chama de profeta maior. Então, vamos abrir, não vamos abrir nada, a gente pega a folhinha, eu deixei escrito aí. Então, a gente vai entender como chegamos nisso aqui. Aí vocês peguem a colinha de vocês e vocês vão acompanhando junto, tá bom? Bom, Daniel 9, de 24 a 27. 70 semanas de Daniel. Verso 4. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para extirpar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então vamos parar, respirar. Aqui ele está dando um prazo nessa visão. Não está dando um prazo? O que ele está falando? 70 semanas. Então ele está falando que quando acabar as 70 semanas, uma coisa extraordinária vai acontecer. O que vai acontecer? Tudo isso aqui, vai acabar a transgressão, vai acabar o pecado, ou seja, vai ser uma coisa estrondosa quando essas 70 semanas acabarem. Uau! 70 semanas a partir do momento daquele já foi há muito tempo, né? Gente, a gente tem que parar aqui e respirar para uma coisa. Vocês têm que lembrar primeiro, o tempo de Deus é o nosso tempo? A cronologia de Deus não é igual à nossa. Tá? Não é igual à nossa. Só que a gente sabe que aqui nesse verso, o que a gente tem de importante é 70 semanas estão decretadas. Nós já temos uma data. 70 semanas. Amém? E outra coisa, para ungir o Santíssimo. Tudo que está escrito aqui aponta para a volta de Jesus. Quando é que vai acabar o pecado? Quando vai acabar as transgressões? Quando vai acabar as guerras? Quando Jesus finalmente voltar e começar realmente o fim. Amém? Tá dando para entender, gente? O Adriano não está aqui hoje, ele pediu para gravar. E eu sei que é muito complicado e tem pessoas que podem ter um pouquinho de dificuldade de entender. Vi, depois dá para disponibilizar? Então, se você não entendeu, ficar algum pedacinho, pede para o Vi, para assistir durante a semana, para não deixar nada sem entender, tá bom? Vamos para o verso 25? Então, até agora, a gente sabe que tem que cumprir 70 semanas para tudo acabar. Verso 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Agora vamos parar. O que está dizendo esse versículo? Está dizendo que isso daqui está escrito lá embaixo. Está vendo na nossa cronologia? A gente já vai falar da cronologia lá embaixo. Isso lá, esse decreto, da promulgação do decreto, está escrito lá em Neemias 2, a partir do verso 1. É o capítulo inteiro, tá? O que é esse decreto?
Jerusalém estava completamente destruída. A gente vai falar isso mais para frente, tá? Porque é um tal de construir Jerusalém, e quebra Jerusalém, e reconstrói Jerusalém, e quebra Jerusalém, e Jerusalém invadida, e pá, 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 pá. Nessa época, 445 antes de Cristo, Jerusalém estava destruída. E nesse ano sai o decreto, vamos restaurar Jerusalém. Tá? Então, ele está aqui, nesse versículo 25, está falando que a partir desse ano, em que teria o decreto para reconstruir Jerusalém, até que o ungido venha, ou seja, até que Jesus nasça, teriam 7 semanas, mais 62 semanas. Quer que eu repita, gente? Sim, vamos lá. Ó, olha só, é fácil. Aqui ele está falando de um intervalo de tempo. Então, aqui, eu estou no ano, que está aqui embaixo, gente. Eu estou no ano de 445. E eu sou o Atarxerxes, que foi no reinado dele que isso aconteceu. Então, nesse ano de 445, eu falo, olha, vamos restaurar Jerusalém. Aí, essa visão aqui de Daniel está falando da promessa, do que aconteceu lá atrás, tá? Então, assim, dessa data que o rei fala isso, até o nascimento de Cristo, a Bíblia nos fala que passariam 7 semanas, mais 62 semanas. Esse é o período desse evento para esse evento. Dá para entender? 7 semanas e 62 semanas. Ai, por que não fala logo 69? Porque 62 mais 7 é 69. Por que não fala logo 69? Por quê? Porque a gente sabe que nada é claro. Porque Deus não quer que a gente saiba o dia exato que Ele vai vir. Então, as visões, elas não são claras. Então, se dá para complicar, vai ser complicado. Por isso que a gente chama um livro de revelação. Por isso que precisa de estudo, entendeu? Então, 7 semanas mais 62 semanas. O que aconteceu nesse período? Sai o decreto em 445 antes de Cristo e começa a reconstrução do templo. Começa a reconstrução do templo. Que demora quanto tempo? 7 anos. 7 anos. Por isso que está separado, entendeu? Essa primeira fase demora 7 anos. Do decreto de reconstruir até a reconstrução. 7 anos. Agora a gente só vai respirar, porque vocês estão falando, Fernanda, você está falando de anos, de anos, de anos. A Bíblia fala semanas, 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 deu um nó na cabeça. Quando a gente pega a escritura, a palavra usada, ela se refere a períodos de tempo de 7 anos. Pode ser 7 horas, 7 dias, 7 meses, 7 anos, 7 séculos, a gente não sabe. Só que como essa parte já se cumpriu, a gente sabe que são 7 anos, tá? Por quê? Desculpa, gente, são 7 semanas. Por quê? Eu estava falando errado, né, gente? Olha só. Estava falando errado. Eu vou repetir, gente, só para ficar mais claro. Calma. Calma que vai ficar claro. Então, Neemias está aqui, em Neemias 2, vamos reconstruir o templo. Vamos reconstruir o templo. Dessa parte até o templo ficar pronto, foram 49 anos, tá? Só que, 49. Só que 49 dividido por 7 vai dar 7. Então, são 7 semanas, tá? Então, esses 49 anos equivalem a 7 semanas. Tá certo? Beleza? Então, 7 anos igual a uma semana. 7 anos igual a uma semana. A gente sabe que aqui está se referindo a anos. Então, uma semana, 7 anos. Tá bom? Então, do decreto até a reconstrução de templo, nós tivemos 7 semanas. E do término até Jesus nascer, nós tivemos 62 semanas, ou seja, 434 anos. Vocês estão vendo aí embaixo? Tá? E aí, por que a gente acredita fielmente nisso? Porque as datas batem.
Só que se você for ver bem atento, a data não bate muito não, porque acaba no dia 4 antes de Cristo, no ano 4 antes de Cristo, se você fizer a conta. Se você pegar 445 menos 49 anos, menos 334 anos, vai dar 4 antes de Cristo. E agora vai vir uma revelação para vocês. Vocês acreditam que Jesus não nasceu no ano 0? Os estudos apontam que ele nasceu do ano 4 ou 6 antes de Cristo. Vocês acreditam nisso? Eu não sabia dessa. Eu aprendi quando eu comecei a... Isso daqui é de comum acordo com todos, tá? Todos os teólogos, eles acreditam nisso em todas as linhas. Então, a data dessa profecia bate certinho, gente, bate certinho. Ou seja, se cumpriram 69 semanas. Aí você me fala, Fernanda, então peraí, se as 69 semanas acabaram quando Jesus nasceu, quer dizer que a gente já está na última semana? O que aconteceu com a semana 70? Já passou 69. E a 70? A 70, então, não foi logo emendada? Aí que eu vou falar para vocês. Algumas pessoas acreditam que já foi essa semana. 80% acha que não aconteceu ainda. Porque em nenhum momento Deus deixa escrito que seriam 70 semanas corridas. E agora eu vou falar para vocês por que a gente crê que essa semana não aconteceu ainda. Terminando esse verso 25, diz assim, eu vou ler de novo 25, tá? Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas, então é o primeiro intervalo, e 72 semanas, que acaba quando Jesus nasce. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Agora, continuando, olha o que diz o 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e não haverá mais lugar para ele. Então, depois que cessar tudo, está dizendo o quê? Que o ungido será morto. Quem será morto? Jesus. Ele vai ser crucificado. E aí, a partir do momento que ele é crucificado, não há mais lugar para ele. Ou seja, o caos está instaurado. O caos está instaurado? O caos está instaurado. Mas olha só. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Então, aqui ele deixa claro o quê? Olha só, agora que é a revelação desse livro. Na época, o templo ficou reconstruído bastante tempo, concorda? Ele foi reconstruído no ano de 434 a.C., o templo já estava reconstruído. E ele ficou reconstruído até 70 depois de Cristo. 70 depois de Cristo, o templo, mais uma vez, é destruído por mando do Tito, tá? Do imperador Tito. Tito manda destruir. E nesse versículo, deixa claro que a última semana não aconteceria. Vocês estão pegando, gente? Pegando? Né? A queda do templo. Então, não foi emendada. Não foi emendada, porque o templo estava lá. Se a última semana começasse, Jesus nasceu, vamos começar mais 7 anos do fim. O templo estava inteiro ainda, tá? Então, não começou. Isso é uma das coisas que a gente acredita que a semana não se cumpriu, porque as promessas, juntando outras profecias, nos mostram que o tempo não se cumpriu, as coisas que precisam se cumprir na última semana. E no verso 27, diz o que precisa se cumprir para acontecer a última semana. Então, assim, vamos só terminar o 26. O fim virá... Não, Tito é imperador. É o nome do imperador, é 70 depois de Cristo, é o ano. Ele manda 60 mil soldados destruírem todos os muros de Jerusalém. Então, vamos lá. O finalzinho do verso 26. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e dissolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Agora, presta atenção. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Olha só.
Olha só, aqui, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Esse ele está com letra maiúscula, não está falando de Jesus aqui, gente. Está falando de quem? Anticristo. O anticristo aparece aqui, nesse verso 27. Com muitos ele fará uma aliança. Ou seja, na última semana, 69 semanas já foram. A hora que começar, no início da última semana, dos últimos 7 anos, ele fará uma aliança. E olha que interessante, que durará uma semana. 7 anos. Então, o anticristo terá uma aliança que durará 7 anos. Só que olha só o que é revelado agora. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Ele vai se revelar como mal nos 3 anos e meio. Não é 3 anos e meio de paz. Com 3 anos e meio ele se revela, ele mostra as caras dele. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível. Como vai ser isso? Não sei. Até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Ou seja, os outros 3 anos e meio será de tormenta absurda e chegará no fim, tá? Então, a última semana é a semana da tribulação. O que nós cremos é que a semana da tribulação é essa última semana. Nós estamos no intervalo das 69 semanas que já aconteceram e já se cumpriram, esperando a última semana se cumprir. E aí nós conseguimos chegar nesse cronograma, tá? Então, eu tenho 5 minutos, peraí. Eu vou resumir de forma fácil. Se você não entendeu nada até agora, limpa a mente, que agora você vai entender, tá bom? Pode perguntar. Na verdade, não. Que uma semana, nessa profecia de Daniel, todas as linhas teológicas, todas, já é certo, isso é certo, que 7 anos equivale a uma semana. Então, quando a gente lê uma semana nesse capítulo, é igual a gente lê 7 anos. Tá? Isso em qualquer linha teológica. O que vai mudar é que uns acreditam que a gente está vivendo um milênio agora. Uns acreditam que esses 7 anos, eles foram emendados. 69 mais 1 foi logo depois da crucificação. Não, eu acho difícil alguém acertar o dia e a hora, mas pode. Não, mas é verdade. Não, eu entendo. Mas, Paula, por isso que não é claro. Por isso que é tudo difícil de entender. Porque as coisas não foram reveladas. Ele diz que não... Oi? Oi? Pode perguntar. Já. Não fala. Não, só fala o seguinte, que aí entra o que está nos evangelhos que a gente leu essa semana. Que os sinais se intensificariam. E quanto mais intensificado é o sinal, é de que a gente vai chegar na última semana. Então agora a gente vai entender. Pastor, fica aqui. Agora, 10 minutos para vocês entenderem tudo que eu falei de forma mais clara. Gente, depois faz o favor, assiste de novo, umas 3 vezes que vocês vão entender. Pastor é o Ataxerxes, certo? Presta atenção. É o rei Ataxerxes, é o rei, tá? E esse rei aqui está descrito lá em Neemias no capítulo 2. Ele vai virar e ele está preocupado. Bom, depois vocês leem lá o capítulo 2, que é bem fácil de entender, tá? O capítulo 2 não precisa explicar não, é fácil. Aí ele vai varar e falar, poxa, vai te fazer feliz Jerusalém ser reconstruído? Vai. Então, reconstrua Jerusalém. Então, esse ano aqui é o ano que está escrito aqui embaixo para vocês, tá? Então, aqui nós estamos no ano de 445 antes de Cristo. E o versículo 25 diz, nessa profecia, que a profecia começa aqui. A profecia começou aqui. E como diz essa profecia? Que ele mandou reconstruir e o templo foi reconstruído, foi reconstruído, foi reconstruído. Vem mais uma pessoa aqui, qualquer pessoa. Vem, Elô, vem, Elô.
Fica em pé aqui. Você é o templo. Rápido. Então, a Elô é o templo, tá? O templo. Fica mais pertinho que o templo é menor aqui. Isso. Então, reconstrua o templo. Passou-se aqui 49 anos. E o templo foi reconstruído. Mas aí 49 anos equivale a 7 semanas, porque a gente sabe que na Bíblia a gente lê como semana, mas significa períodos de 7. Então a gente sabe que são 7 anos. Então, uma semana, 7 anos. Então passou-se 7 anos. Por isso que no versículo ele divide, olha lá, haverá 7 semanas, reconstruiu, mais 62 semanas. Aí vem aqui alguém. Vem, Vi. Ô, Cleitão já está aqui, vem cá. Aí você vai ficar aqui, porque é mais tempo. Jesus nasceu! Uau, Jesus nasceu. Por que a gente sabe que Jesus nasceu ali? Porque está dizendo aqui, ó. Olha só, cadê? E haverá 7 semanas e 72 semanas. Quando? Até que ungido, o líder, venha. Quem é ungido? Jesus. Então, essa profecia fala que daqui até o nascimento de Jesus se passariam 62 semanas, que é o equivale a 434 anos. Isso já aconteceu. Isso a gente já sabe que as contas batem. Essa parte da promessa nós já sabemos que aconteceu. E é isso, entendeu? Bate certinho. Só que se você fizer as contas, você vai ver que aqui não é o ano 0. Aqui é o ano 4 antes de Cristo. Porque Cristo não nasceu no ano 0. Começou a se contar depois. Gente, se até 50 anos atrás registrava a gente com o ano errado, eu tenho 2 tios que não são registrados na data certa. Você imagina 2000 anos atrás, né? Então, até aqui se cumpriu. Então, aqui zerou a promessa. E aí, 62 mais 7 dá 69. Então, dessa promessa, dessa visão, só se cumpriram 69 semanas. Falta uma. Porque no primeiro versículo diz que só acabará tudo quando chegar a 70 semanas, tá? Então, quando será a próxima semana? Algumas linhas teológicas acreditam que emendou aqui. Gente, mas não emendou aqui, né? Você não está aí? Se você está aí é porque não emendou, né? Senão a gente já não estaria. Tem algumas linhas que acreditam que aí começou o milênio, que começou o reinado de Cristo. Já está mandando terminar. Acabou? Acabou, gente. Gente, eu só vou finalizar o pensamento. É uma semana. Então, a gente não crê isso. A gente crê que eu sou um intervalo e nós estamos vivendo um intervalo. Porque o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. E essa uma semana que falta é a semana da tribulação. E isso, por que a gente crê nisso? Porque fica muito claro nesse último versículo que quem vai reinar na última semana é o anticristo, que vai ficar 3 anos e meio sendo bonzinho e depois 3 anos e meio sendo ruim. Deu para entender nesse final? Tá? Então vocês fazem um favor, vocês assistem essa semana? Gente, eu vou melhorar, é muito difícil passar isso. É difícil entender, passar é mais ainda. Amém? Então, 10 minutinhos para ir para o banheiro e culto.